Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Márcio Martins Vidor, sou médico traumatologista e ortopedista. E nessa onda do Covid, eu resolvi fazer uma live ou um vídeo aí, como preferir, bem humorado sobre máscara. E falar algumas coisas para as pessoas ponderarem em casa, ver a utilidade do uso da máscara, não só para se proteger, mas muito mais para proteger os outros. Então, a doença do Covid-19, ela é transmitida basicamente por gotículas. Aqui a gente está exagerando e está fazendo elas com um spray, elas parecem bem maiores. Na verdade, quando a gente está falando, essas gotículas, se você estiver infectado, acabam contaminando, porque elas levam o vírus para as outras pessoas. Então existe uma preocupação muito grande com máscara, que tipo de filtro, se eu uso um filtro bom, uso um filtro ruim, se é N95, se é filtro não sei o que. Isso aí tem que deixar o profissional de saúde que está no hospital, que tem um outro tipo de exposição, que é diferente porque forma aerosol com partículas menores, ele que precisa desse tipo de máscara. Para quem está na população, tem alguns estudos aí que são falados, por exemplo, que qualquer tipo de máscara já ajuda, porque o normal é você está falando em torno de 1 metro e meio, as tuas gotículas de saliva atingirem outra pessoa. Então está falando, está voando saliva lá para o outro. Se você tiver com uma máscara, ela funciona como um anteparo e diminui essa distância e muitas vezes não permite que as tuas gotículas de saliva atinjam as outras pessoas. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente ter como exemplo. A máscara mais comumente usada que a gente vê é essa aqui. Então nós vamos fazer uma simulação aqui para ver como é que essa máscara funciona. Ela segurou, muito pouco se viu, né? Do spray sair de dentro da máscara. Isso aqui é interessante porque as gotículas não chegam nas outras pessoas. Só que essas máscaras nos outros países, no mundo inteiro que a gente está vendo a doença acontecer e essa pandemia tem consumido com os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que é muito falado, máscara, roupa impermeável, uma série de coisas que não está sendo possível mais ser fabricado, não está disponível, está numa guerra entre países que uns compram, os outros não conseguem comprar. Aqui a gente ouviu falar até no Brasil aí que houve perda até de alguns respiradores que eram para vir para cá e acabaram não chegando. Tem um monte de notícias e vocês podem procurar na internet. Então, o Brasil é um país pobre, onde muita gente não tem grana. Agora a gente está com essa crise associando-se aí a uma parada da economia porque está todo mundo recluso. Eu vou mostrar que não precisa ser isso aqui. Pode ser uma máscara da avó, para te evitar de mandar gotículas para os outros. Às vezes é muito mais importante você não contaminar outras pessoas, porque você pode estar assintomático, do que você propriamente se proteger com a máscara. Sobre a proteção da máscara, eu falo o seguinte, eu vejo muita gente usando errada a máscara. O que acontece? Então essa máscara ela vai estar lá no teu rosto para te proteger. As gotículas dos outros vão atingir a tua máscara, vai ficar com gotículas aqui, ó. Se você tocar na máscara, pegar na máscara, o vírus que está nessas gotículas foi para os teus dedos. A gente fez um exemplo aqui escrasso para pegar e entender o que está acontecendo. Então contaminei minha mão. Se eu não lavar minha mão e botar a mão no olho, eu acabei de me contaminar, porque eu levei a minha mão no olho. Outra coisa que o pessoal faz, então aqui está tudo filtrado, as gotículas que podem ter o vírus. Eu tiro e parece num filme de bang bang, bota assim, ó. Será que eu me contaminei aqui ou não? Então isso é um problema da máscara, tem que saber usar ela e ter muita paciência, porque senão você acaba se contaminando e tem uma falsa sensação que você está protegido. Então a máscara é um filtro, se eu colocar a mão no filtro, eu tenho que lavar a minha mão e recolocar ela. E tem a técnica correta também de tirar. De preferência, esse lado aqui a gente considera ele todo contaminado com vírus, cheio de vírus, eu tenho que pegar e tirar ela aqui sem pegar na parte contaminada. O cientista que inventou a máscara N95, eu li, não me recordo a fonte, mas vocês podem procurar na internet, tem um monte de lugares aí para vocês lerem. Ele sugeriu que poderia ser reutilizada até essas máscaras mais complexas de hospital, na forma assim de fazer um rodízio entre 4 máscaras. Tu usar a número 1, depois a número 2, depois a número 3, depois a número 4.
Então você fez o processo de esterilização, a lavagem da número 1, da número 2, da número 3, da número 4, você volta para a número 1. Nesse tempo, o produto que você usou matou o vírus pode ter morrido sozinho e você então está com uma máscara limpa para reutilizar. Como o Brasil, eu falei antes, é um país que tem carência de recurso financeiro e é difícil comprar e está faltando, tem muita gente que não acha, nós vamos fazer uns testes aqui para vocês verem. A gente vai repetir agora, ó, essa é a máscara normal aí que o pessoal usa, ó. E vamos lá, esse é aquele pano de louça furadinho. Vamos colocar ele aqui e vamos dar um jato nele. Ó, estão vendo? Ele é furado, ó. Não é muito legal, né? Passou. Vamos pegar um outro pano mais denso. Passou alguma coisa, mas bem menos. Bom, então pensando nisso, vamos pegar um tecido em casa, não vamos comprar, a gente está sem dinheiro, bateu a crise, uma camisa velha, uma roupa velha. Então, tu pode pegar, por exemplo, uma camisa que tu ganha teus amigos quando eles viajaram para fora, ó. Esse aqui é o Red Light District lá de Amsterdã. Camiseta normal. Colocamos aqui, ó. Ela segura, né, as partículas, ó. Certo? Ela consegue proteger sem passar o jato, ó. Tanto essa camisa quanto uma camisa de repente de um personagem de filme que tu gosta, ó, o jato não passa. É o efeito, o mesmo efeito da outra camisa. Pode ser camisa de uma banda que tu gosta, não precisa ser duplo, ó. Um traço simples já impede a passagem de líquido. Eu, como sou gaúcho, tenho o lenço do gaúcho. Quer botar um lenço? Vamos lá, tá aqui o lenço. O lenço já passou um pouquinho, ó, mas segurou, ó. Bem diferente disso aqui. Eu vi um pessoal na rua botando cueca para se proteger. Será que a cueca dá certo? Então a gente botou a cueca aqui. Vamos ver lá. A cueca parece que ajuda. E a gente pode pegar outros diferentes tecidos. Esse aqui é uma touca que eu uso para cirurgia. E ela também segura o líquido. O que acontece? A gente aqui, nessa brincadeira, acabou de observar que, mesmo não sendo um pano muito grosso, ele consegue reter essas gotículas na maioria das vezes. E isso aí diminui a chance de uma pessoa contaminar a outra. Como se fala, a doença, de forma mais grave, atinge uma minoria das pessoas, e as pessoas mais vulneráveis, de mais idade, estão mais sujeitas a terem complicações. Então, alguns países defendem o uso da máscara como uma forma de diminuir a propagação. É muito mais para proteger o outro do que a si próprio. Mas quem é que não tem uma pessoa vulnerável na família, não tem uma pessoa que você queira proteger, que você ame? Então, isso demonstra também uma grandeza de espírito em pensar no outro, porque você vai estar defendendo o outro. E usando a máscara você também vai estar se protegendo, mas se a gente botar numa balança, a gente vai proteger muito mais o outro do que nos proteger. Porque precisa de paciência e muita técnica para usar uma máscara adequadamente e não se contaminar e não acabar você mesmo, né, se contaminando. O objetivo maior, ao meu ver, é que não dissemine a doença para os outros. Senão você está lá falando e está jogando gotícula no ar, você pode ter o vírus e estar assintomático. E essas gotículas, aqui a gente não está vendo, mas é fácil vocês imaginar como é que fica essa mesa aqui se eu começar a jogar em cima aqui, ó. Uma pessoa falando, e gota, e gota, e gota, e gota, e gota. Se eu estou com a doença, eu enchi de vírus aqui. Chega uma outra pessoa, dali a pouco,
bota a mão, está contaminado. Está comprovado, por exemplo, no plástico, o Covid-19 suporta aí até 6 dias. Também se fala muito em usar máscaras como essa aqui, que tem uma proteção maior de plástico ou de outros materiais que são transparentes. Elas realmente são efetivas, porque as gotas não conseguem chegar na pessoa. Mas elas estão caras, são difíceis e é muito mais para quem está realmente lá no hospital, na linha de frente, atendendo pessoas realmente infectadas e que os cuidados são outros e são bem diferentes de uma conversa como essa que a gente está tendo. Eu vi, o brasileiro é muito criativo, o pessoal usar, por exemplo, garrafa transparente de refrigerante, cortar e fazer uma máscara. Realmente ela vai ter a mesma função. Vai proteger, não vai chegar a gotícula lá no rosto, não vai atingir a pessoa. Só que tem um porém. Esse lado que ficou para fora, na frente do rosto, ele vai ficar daí cheio de gotículas. E se for de alguém que tem a doença e você botar a mão aqui de novo, ó, você daí bota a mão no rosto, lá você contaminou todo de novo. Então tem que ter o cuidado ao tirar, se fizer essa máscara, ou optar por usar essa opção criativa, de não tocar nesse lado. E aí a pergunta, e agora como é que eu lavo essa máscara? A sorte é que esse vírus tem uma série de antissépticos que a gente tem em casa aí, o hipoclorito, que tem um monte de marcas aí que são os alvejantes à base de cloro que tem. Existem maneiras aí de você diluir ele, não é uma diluição, não é ele puro, né? É com diluição. Cabe você ver o quanto você tem de concentração no teu produto e a maneira de diluir ele para matar o vírus. Isso aí vocês acham diversos vídeos na internet, descrito em várias páginas de como você pode fazer uma solução para matar esse vírus. E aí também tem a opção do álcool, né? Além disso, tem a opção do rodízio que a gente falou, que faz a limpeza, não faça uma máscara, faça 4, que foi o que o professor lá defendeu até para um rodízio de máscara mais sofisticada, do 1 ao 4 e depois retornar novamente para você acabar protegido. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. A gente está no momento recluso, saindo só para trabalhar, realmente fazer plantão na linha de frente dos hospitais. A minha área é a de ortopedia, mas mesmo assim a gente está lá, por isso o trauma não para, as pessoas se quebram, os acidentes acontecem, o pessoal está em casa aí, resolve fazer reforma, cai da escada, cai do forro, as crianças estão trancadas dentro de casa, começam a dar voadora, pular no sofá, quando vê elas estão realmente com algum tipo de trauma ou fratura. E é um prazer conversar com vocês, esperamos que a gente consiga vencer essa pandemia, todos tenhamos força, fé e foco, e depois de passado tudo isso, espero que a gente consiga rir muito dessas histórias aí, das diferentes maneiras com que a gente escolheu para se defender. Foi um prazer conversar com vocês aí.